Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Se não me conhece, se está aqui pela primeira vez, eu sou Luciano Freitas, sou eletricista profissional, eletrotécnico e técnico refrigerista especializado em instalação de ar-condicionado split. E se você não sabe, atendendo a dezenas de pedidos que me fizeram através do grupo, através de e-mails, direto no meu WhatsApp, pelo o meu número que está aqui disponível na descrição desse vídeo, tive vários pedidos para que eu para que eu postasse uma série de vídeos sobre comandos elétricos, maiormente voltado para refrigeração comercial. Evidentemente, comandos elétricos ele é genérico, ele pode ser aplicado em diversos sistemas de automação. Então já passou na aula passada, que foi sexta passada, já tivemos a primeira aula, onde eu mostrei o contator de potência, onde eu mostrei como uma bobina de indução é alimentada para fazer com que os seus contatos móveis se atraquem aos contatos fixos. Falei também de uma forma prática, através de um botão pulsátil, como é energizada essa bobina, ok? E também falei que existe uma diferença, uma separação entre o circuito de potência que alimenta a carga, seja motor ou qualquer outro tipo de carga, e o circuito auxiliar, que atende unicamente a energização da bobina. E também esse mesmo circuito auxiliar ele pode ter a interação, a interrupção de vários outros componentes de segurança, inclusive sinaleiras, seja sonora ou luminosa. E nesta videoaula, gente, a gente vai continuar falando sobre o contator, maiormente sobre os seus contatos auxiliares, tá? Que são comandos que a gente utiliza, né, justamente para estar colocando sinaleiras, para estar colocando um dispositivo de proteção às cargas. Tá? Inclusive, vamos ver aqui um resumo bem rapidinho de tudo que foi visto na aula passada e a gente já vai direto para o conteúdo dessa aula. Se não é inscrito, já se inscreve agora, já deixa aquele like sarado, curte, compartilha essa videoaula com seus amigos, com seus grupos de WhatsApp, seus grupos de elétrica, no Facebook, enfim. Como eu já tenho dito, quem guarda a informação é HD. Então, a gente tem que disseminar o conhecimento, a gente tem que compartilhar com quem precisa aprender, aprimorar, para ajudar na sua profissão aí no seu dia a dia, beleza? Mais uma vez, já se inscreve, já deixa seu like agora, porque essa videoaula está bacana demais. Então, pessoal, eu montei aqui no nosso painelzinho aqui, meio que improvisado, mas bastante esclarecedor. Nós temos aqui uma alimentação em 220 e uma em 120 volts. Essa de 220 ela está passando por essa botoeira, tá? E da botoeira ela está vindo para os contatos A1 e A2 do contator, que é a bobina, tá certo? Esse outro circuito aqui, ele está simulando a alimentação da carga, que vai ser mostrada aqui no visor desse multímetro. Conforme eu falei na aula passada, o circuito de alimentação é totalmente independente do circuito auxiliar, podendo os dois ter tensões muito diferentes, tá? Por exemplo, eu posso muito bem alimentar um motor em 660 volts, por exemplo, e o meu circuito auxiliar ser 220 ou até menos, conforme o projeto, conforme eu queira que seja. Evidentemente, é importante observar a capacidade de tensão, a categoria de tensão da bobina para não queimar. Verificar se ela é 110 ou 220. Entretanto, como eu já havia falado, apertando aqui o botão
de start, eu vou acionar o nosso contator. Porém, veja só o que vai acontecer. Observem no multímetro, 123 volts, tá? No entanto, a bobina é 220, mas o que eu quero chamar a atenção é que quando eu parar de apertar o botão pulsador, os contatos regridem e desliga a tensão. Que não basta simplesmente você ter um contato aberto, um botão pulsador para energizar a bobina. É necessário criar um sistema que ela fique atracada e que seja desenergizada apenas quando acontecer uma situação proposital de desligamento ou, no caso, se o circuito auxiliar, né, seja interrompido por um dispositivo de segurança, como um relé térmico, por exemplo, ou um sensor de segurança de fim de curso, um sensor de presença ou um termistor. Vamos ver aqui no quadro mais detalhadamente sobre o que exatamente eu estou falando. Olhando o contator de cima, você vai ter certas identificações nas borneiras. Tá? Na parte superior você vai ter L1, L2 e L3, que seria a entrada do circuito de potência, e a saída seria T1, T2 e T3. Tá? Teremos também os contatos de alimentação da bobina, que é o A1 e A2. Em alguns casos, alguns contatores também têm repetido na outra extremidade o A1 e A2, ou seja, você pode estar alimentando a bobina tanto aqui por baixo como por cima. O contator ele já vem de fábrica com um contato, geralmente com um contato auxiliar. Esse contato auxiliar, ele pega, vamos dizer assim, ele pega carona no atracamento do contato principal. Vou estar mostrando aqui para vocês. Observe, pessoal, que esse é o contator com o contato auxiliar que vem na lateral dele. Também o pessoal costuma chamar isso aqui de percevejo. Vou explicar para vocês por que ele tem esse apelido, né, de percevejo. Observe que aqui na lateral, propositalmente, já vem algum mecanismo para você fixar mais um contato auxiliar, tá? Qual que é a estratégia aqui do fabricante? Você fixa o contato auxiliar aqui na lateral. Quando a bobina puxar, aqui ó, quando a bobina puxar os contatos móveis, tá? O contato auxiliar que está aqui na lateral, ele vai fazer o mesmo movimento. Vocês observarem aqui, ó, o contato auxiliar, eu vou tirar ele para vocês verem como é que funciona. E observe quando eu baixo aqui, ó, por cima. Ó. Observe que esse mecanismo aqui do contato auxiliar também mexe, porque ele está tudo interligado mecanicamente. Esse daqui é um contato aberto, ou seja, quando ele é atracado, tá, o contato que está aqui dentro aberto, ele se fecha. Tá? Então, se você colocar, por exemplo, uma fase aqui, e aqui vai ir para a lâmpada, ou para a botoeira, ou para o contato de selo, então quando ele atracar, a corrente vai passar de um lado para outro. Então aqui, pessoal, está o contator sem os contatos de selo. Tá? Como eu mostrei lá no desenho, ele tem as borneiras, o A1 e o A2 da bobina, tanto de um lado como de um outro. Esse daqui é o da VEG, tá? Ele vem assim. Pode acontecer vocês pegarem contator por aí que só tem borneira para bobina de um lado. Mas esse tem dos dois lados.
E observe que é possível você colocar um contator auxiliar aqui por cima para aproveitar esse atracamento aqui, como também, como já mostrado, na lateral tanto direita, aqui ó, como na outra parte, ó. Certo? E o percevejo que a gente fala seria esse daqui, ó. É um módulo que ele já vem estrategicamente com esse pino aqui sobressaindo, que é justamente para, como eu já disse, né, pegar carona no atracamento do aqui, ó, do contator. Tá? Nesse caso você coloca ele aqui propositalmente. Então quando for atracado, ele também vai descer, né, acontecendo aquilo lá que eu falei. Se tiver uma fase aqui, ela vai sair aqui. Entenda que se esse contato, esse módulo aqui, esse percevejo, se ele for contato aberto, quando ele atracar, ele fecha. Se ele for contato fechado, quando ele atracar, ele abre. Lá no quadro eu vou mostrar para vocês qual a vantagem. Vou deixar um exemplo. Digamos que a gente tivesse um contato aberto de um lado e um fechado do outro. Tá? E fazer mais algumas observações para vocês entenderem qual que é a vantagem, qual que é a utilidade, melhor dizendo, tá? Desses contatos auxiliares no painel de comando, na prática. Vamos ver lá no quadro então. Pessoal, e antes de eu fazer aqui uma explicação no quadro, eu gostaria de falar para vocês sobre contatos auxiliares. Nesse caso especificamente em comandos elétricos, mas todo o sistema de automação, desde o CLP, desde placas eletrônicas, desde também falando de comandos elétricos, só existem dois tipos de contatos auxiliares, que é o aberto ou o fechado. Não existe um meio termo. Tá? Se você estiver falando de por exemplo, de um microprocessador que tem nos computadores, dentro do microprocessador existe milhões ou bilhões de contatos que enviam, que ou estão abertos ou estão fechados. No caso de processamento de dados, voz e imagem, né, isso é chamado de código binário. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Até já fugindo um pouquinho do foco, mas só por curiosidade, no sistema de processamento de dados, voz e imagem, que são os microprocessadores que estão dentro de celulares, dentro do processador da Intel, as tecnologias mais avançadas do mundo, eles funcionam com essa lógica. Tá? Só existe dois contatos, ou está aberto ou está fechado. No caso, se tiver fechado, esse caso aqui seria um código binário, vai ser 1. Tá? Se estiver aberto, vai ser 0. Evidentemente, existe uma gama de outros componentes que fazem com que esse chaveamento aconteça. Tá? E esse código é informado para um outro processador, para um microprocessador, para poder entender a mensagem. É evidentemente que dentro de um chip existe milhões ou bilhões de contatos como este aqui. Tá toda hora trabalhando em alta frequência, né? Ligando e desligando para poder mandar através de código binário as informações. Então entendam que, como eu já disse, em qualquer sistema de automação, seja ele eletrônico, seja ele de comandos elétricos, CLP, seja ele qual for, ele só tem essas duas os contatos só tem essas duas características, ou está fechado ou está aberto. Em comandos elétricos, pessoal, você vai ter o mesmo sistema de contatos auxiliares, que seriam ou aberto ou fechado. Tá? Só que geralmente vocês vão encontrar
essas nomenclaturas aqui, essas siglas, que seria seria proveniente do inglês, né? Que seria normal closed ou normal open, ou aberto ou fechado. Tá? Não existe um meio termo, não existe outro tipo. Agora, a utilização desses contatos auxiliares, como eu já expliquei, que ele pega carona aqui no fechamento do contato principal aqui do contator, você utiliza ele para várias funções, né? Uma delas é para fazer o contato de selo, para que a bobina fique constantemente energizada. E uma outra situação seria para sinaleiras, seria para acionar um contator auxiliar ou acionar um relé. Enfim, isso aí no projeto do painel em específico você vai utilizar esses dois contatos da forma mais viável possível, né? Então aqui, pessoal, eu estou dando um exemplo aqui do uso dos contatos auxiliares utilizando duas lâmpadas. Tá? Uma lâmpada verde me informa que o meu sistema está desligado e uma lâmpada vermelha me informa que o meu sistema está ligado. Com a utilização de dois contatos, sendo um aberto e um fechado. Um detalhe também que eu esqueci de explicar para vocês é que numerando esses contatos, que na verdade aqui eles estão trocados de posição, tá? Isso aqui que eu vou ensinar para vocês, isso aqui é muito importante, inclusive em provas, em teste teórico, tá? Em entrevista de emprego para eletricista de manutenção, as empresas costumam passar testes teóricos. Tá? E muitas das vezes tem uma situação como essa daqui, como por exemplo, faça a descrição dos contatos auxiliares conforme sua posição e função. Tá? Então é importante vocês, podem acontecer também vocês pegarem um diagrama de comandos para montar um painel, tá? E pode muito bem nesse diagrama ter vários contatos auxiliares, ok? Como por exemplo, eu já cheguei a montar painel com 48 contatos auxiliares. Mas entenda que cada contato desse tem uma função específica e tem um endereçamento específico, uma nomenclatura própria, que não pode ser repetida para não causar confusão. Então, seja ela qual for a situação, seja numa prova de um teste para uma admissão, uma vaga de emprego numa indústria, seja se você recebeu um projeto para você executar, entenda que aqui vai ter numerações. Ou então vamos executar a nomenclatura desses contatos aqui. Como eu já falei, geralmente deixa eu só corrigir aqui. Ele nunca começa com fechado. Ele sempre começa com aberto. A primeira coisa que vocês têm que fazer é numerar os contatos de 1 até o último, tá? No caso, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Então nós temos 10 contatos. Numerei todos eles. Evidentemente, embaixo também é a mesma coisa. Beleza. Isso daqui são a quantidade de contato. Agora eu vou, como se diz o ditado, vou dar nome aos bois, né? Em comandos elétricos, como eu já falei, existe apenas 2 contatos.
aqui, ó. Ou ele é fechado, ou ele é aberto. Tudo que terminar com 3 e 4, perdão, tudo que terminar com 3 e 4 é aberto. Tudo que terminar com 1 e 2, ele é fechado. Tá? Então vamos lá. Se esse primeiro contato ele é aberto, então ele termina em 3 e 4. Por isso que é o mais comum, né? Em contato. Não é que é mais comum, sempre os contatores vêm com um contato auxiliar numerado de 13 e 14. Porque só tem um. Se tivesse dois, aí seria outra nomenclatura. Tudo que terminar em 1 e 2, terminou em 1 e 2, aquela dezena terminando em 1 e 2 é contato fechado. Então, nesse nosso caso aqui, já ficaria 21 e 22. Tá? Esse daqui é contato aberto, então ele termina em 3 e 4. Tá? Mais uma vez, observem que o primeiro algarismo representa a posição desse contato na fileira. O segundo algarismo representa a função dele. Tá? Ele é uma função, a função dele, o tipo do contato. Nesse caso ele é aberto, a função dele seria outra. Mas nesse caso ele é aberto. E assim sucessivamente. Tá? Sempre aqui, ó. 1 e 2, 1 e 2, 3 e 4, 1 e 2, 1 e 2, tá? Isso cai muito em prova, gente, em teste de entrevista de emprego. Tá? De vir só os contatos para você colocar a nomenclatura. Beleza? Acredito que ficou muito bem elucidado. Tá? Mas só mais, ó, entendam bem que, como eu já expliquei, se você pegar um projeto, não importa quantos contatos auxiliares ele tenha, mas entenda que nunca vai ter um contato com o mesmo endereçamento. Tá? Mesmo que ele seja fechado, você pode ter 30 contatos auxiliares fechados e 30 abertos. Cada um deles vai ter a sua própria nomenclatura por conta, o seu endereçamento, por conta da posição que eles ocupam. Tá? Em 1, 2, 3, então nunca vai repetir. Eu nunca vou ter 2, 10 ou 2, 6. Não, isso nunca vai acontecer. Tá? Isso aqui é muito importante vocês entenderem, como eu já falei. Na eletrônica, no sistema de automação, de comandos elétricos, CLP, em microprocessadores, eles trabalham sempre com essa lógica. Ou está fechado ou está aberto. Não existe um meio termo. Tá? Então aqui ficaria 13, 14, 21, 22, 33, 34, 41, 42, 51, 52, 63, 64, 71, 72, 81, 82, 91, 92, 103, 104. Se tivesse aqui 50 contatos, então iria até o 500 e sabe sei lá o que. Ok? Então isso é muito importante. Então já vamos ver aqui, que eu fiz aqui uma simulaçãozinha para vocês entenderem melhor o funcionamento aqui dos contatos. Como eu já falei aqui, eu estou usando duas lâmpadas, uma verde, uma sinaleira verde, que me diz no painel que o meu contator está desligado. Tá? Observem a lógica, 21 e 22 é contato fechado, certo? Aqui, ó. Então está conduzindo. Peguei uma fase, alimentei,
Observem que esse circuito aqui ele é utilizado apenas para os comandos auxiliares, né, do painel. Esse contator poderia estar alimentando uma carga de uma potência muito mais alta, conforme já falado. É importante acompanhar a série de vídeos para estar entendendo essa evolução. Mas isso aqui é apenas um circuito para o nosso comando de contatos auxiliares, né? O nosso circuito de comando. E um detalhe aqui também, em diagramas de comandos elétricos, o F significa fusível, tá bom? No caso da nomenclatura das fases ou neutro, é colocado a letra RST N, no caso assim, ó. Então isso daqui representa as fases. Se você vê um F, F1, F2 e F3, significa fusível, tá? Não confunda com fase. Então vamos entender isso daqui para a gente já encerrar esse vídeo. O que eu fiz aqui? Eu peguei uma fase, coloquei aqui no nosso 21, saí com ela do 22 e fui para a lâmpada. Evidentemente a lâmpada precisa ter, né, uma diferença de potencial, e alimentei do outro lado com o neutro. Poderia ser uma outra fase se ela fosse 220. Como esse contato ele é fechado, evidentemente essa lâmpada está aberta. Perdão, ela está ligada. Quando eu energizar aqui a bobina desse contator, que ele atracar, tudo que está fechado abre. Evidentemente, se aqui abrir, vamos imaginar aqui, ó. Vamos imaginar que eu peguei aqui uma fase. Essa é a minha botoeira pulsátil. Pressionei aqui, fechei os contatos, conforme a gente até já viu. Energizei a minha bobina, ela vai atracar. Quando ela atracar, esses contatos que estão fechados, ele abre. Se ele abre, essa lâmpada apaga. Entretanto, do outro lado, eu tenho o quê? Um contato aberto também com uma lâmpada vermelha, com a mesma condição daqui, ó. Alimentei com a fase e saí aqui. Quando ele atracar, esse aqui abriu e esse fez o quê? Fechou, né, pessoal? Esse fechou. Por quê? Estrategicamente, eu utilizei um contato aberto para que ele se feche. Então, a minha lâmpada acende. Estrategicamente, eu usei um contato fechado para que ele se abra e essa lâmpada apague. Então, eu vou perceber no painel, através dessas lâmpadas aqui, dessas sinaleiras, que o sistema está energizado. Tá? Então, esse é um exemplo de que você... do uso dos contatos auxiliares, né, que seriam para você acionar cargas ou outros equipamentos, tá? Em um painel complexo, você usa esses contatos para, de repente, numa máquina, numa linha de produção, numa esteira, pode ter sensores ligados. Quando o contator liga, sensores fim de curso, chaves, vários tipos de componentes auxiliares que para fazer ligar outros motores, para fazer outras funções, evidentemente com o uso de outros contatores. Tá? Mas o sistema, a lógica do funcionamento é esse daqui. E o contato de selo, igual eu expliquei lá, quando eu pressiono aqui, a bobina atraca. Quando eu tiro, ela solta. Por quê? Porque isso aqui é pulsátil, ele vai e volta. Você aperta, ele fecha. Quando você solta, ele abre. Tá? Então, é utilizado o contato auxiliar aqui, o 1314, porque ele é aberto na hora que você apertar aqui e atracar,
Tá? Então o que você vai fazer? Você vai pegar uma fase aqui do 14 e ir para o A2, porque depois que ele atracar, a tensão vai ficar passando direto. Tá? Vou estar apagando tudo isso daqui e vou estar mostrando como que é o contato de selo. Então, pessoal, vamos entender aqui como que funciona o contato de selo, né? Tá? A lógica do contato de selo é a seguinte. Observe que eu estou vindo aqui com uma fase ou neutro direto para o meu A1. Ok? Tá? A1 aqui, tem A1 aqui, A2 aqui e A2 aqui. Legal. Quando eu apertar aqui o B1, a botoeira, ela fecha, vai energizar, ela vai atracar. Tá? Quando ela atracar, esse contato 13 e 14 que é aberto, ele vai fechar e vai conduzir para o A2. Então, ou seja, eu fiz aqui um jumper, uma ligação direta, tá? Para o A2, por isso que a bobina vai ficar sempre energizada. Até que eu aperte aqui a botoeira 0 ou de emergência, que aí vai derrubar esse contator, que é exatamente o que foi mostrado lá na bancada. Então assim é o contato de selo, essa é a lógica do contato de selo. Então, e para finalizar, pessoal, o diagrama unifilar do nosso circuito de comando, desse aqui do contato de selo, seria basicamente esse daqui, ó. Peguei da fase, passei pela botoeira de emergência, ou a B0, que derruba tudo aqui para baixo. Na sequência, passei pelo B1, que tem seus contatos normalmente abertos, que ele é pulsátil, né? Pulsante. Aí vou para o 23, 24 de K1, e daqui eu vou para o A2 da nossa bobina do K1. E do outro lado a gente já chega com o neutro em o A1. Observem que, como eu já falei, que os contatos em um esquema ele não pode ser repetido para não trazer confusão. Tá? Por isso que aqui tem 13 e 14. Não poderia ser também repetir o 13 e 14 aqui, não teria problema, porque aqui eu já estou falando do contator. E aqui eu estou falando de uma botoeira, então são componentes diferentes, não teria problema de eu estar repetindo aqui 13 e 14 de novo, tá? Não teria problema não. Só explicar isso direitinho aqui, ó. Eu posso ter repetido aqui porque eu estou falando de componentes diferentes, tá? Então não traria uma confusão na execução do projeto. Que eu tenho 13 e 14 aqui, que indica que essa botoeira ela é normalmente aberta, e tenho 13 e 14 de K1, que significa que é um contato auxiliar. E sempre que você vê A1 e A2, ou conforme seja, significa que é a alimentação da bobina. E aqui é importante ter também a nomenclatura do contator. Nesse caso só temos um contator, é K1. Se tivéssemos 5 contatores, esse aqui seria, por exemplo, o K2. Então a gente já sabe que isso daqui, essa bobina, seria do K2. Observe agora, depois que eu utilizei o contato auxiliar, normalmente aberto, tá? Para fazer o contato de selo, para fazer um jump da fase 2 para a fase que está vindo da botoeira. Agora, com o contato de selo, o contator fica atracado. E ele não volta mais.
Bom pessoal, e dessa forma eu vou encerrando essa videoaula. Agradeço por ter assistido até o final. Deixe seu like, se inscreva no canal